Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto. Vou fazer a chamada da terceira reunião extraordinária. Vocês falam do presente, para o presidente. Cláudio Rosário Rodrigues. Presente. Israel Lopes de Araújo. Presente. Jair Alves da Silva Filho. Presença. Benício da Paixão Guerreiro. Presente. Jucimar de Jesus Ferreira. Presente. Valteiro Maria Veloso. Presente. João Pedro Soares, eu presente. Pablo Herbert da Silva Santos. Presente. Gilmar Rodrigo Vieira. Presente. Hoje a reunião extraordinária vai para votação os 3 projetos, não é isso, presidente? Sim. Projeto de lei número 10/2025 dispõe sobre a denominação do prédio público municipal e das outras providências. Projeto da resolução legislativa número 002/2025 da nova redação ao inciso do artigo 10º do regime interno da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, instituído pela resolução 24 de novembro de 2020, e a proposta de emenda à lei orgânica, que é o 001/2025, altera o artigo 59 do inciso 8 da lei orgânica de São Gonçalo do Rio Preto e das outras providências. O primeiro projeto é o projeto de lei, né, 1025, que dispõe sobre a denominação do prédio municipal e das outras providências. Só vou precisar do nome dele, do projeto do ginásio. Fica denominado de ginásio poliesportivo o nome de Onivaldo Ramos Leão. O ginásio poliesportivo localizado na Rua número 9, no centro de São Gonçalo do Rio Preto. Como todos já têm que ter acesso ao projeto, a gente vai passar pelas comissões. Parecer o jurídico, desculpa. Bom, eu tive a oportunidade de analisar o projeto e é bastante comum, né, que os logradores, prédios públicos recebam o nome de vultos históricos, né, que foram relevantes para o município. Neste caso específico, eu até fiz uma ressalva no meu parecer, porque eu não tinha informação se o senhor Onivaldo é vivo ou morto. Sendo morto, não existe óbice legal. Sendo vivo, existe proibição legal que o logrador ou prédio público receba nome de pessoa viva. Então, neste caso específico, eu até fiz uma ressalva em relação a esse fato, que eu não tinha conhecimento, mas, sendo morto, não existe óbice. E, inclusive, o prefeito destaca que o ex-prefeito foi um defensor do esporte, com meio de inclusão da sociedade. Isso é assim, mais justo, nada mais justo que receber o nome dele, até para que a memória dele não seja esquecida, né? Principalmente pelos praticantes de esporte. Certo. Agora a gente vai passar pelas comissões. A Comissão de Justiça e Redação. Pablo. Analisar, está apto à votação. João, sim, está apto à votação. Está Comissão de Finanças Públicas, Jucimar. Sim, tá. Jair. Valquíria. Sim, tá. Comissão de Administração Pública, Jair. Sim, presidente. Benício. Sim, está apto à votação. Cláudio. O projeto está apto, né? Acho que muito válido, né? Dar o nome do nosso ex-prefeito. Por sinal, foi um prefeito que fez história, né, na nossa cidade. Até hoje, muito, né, se fala das obras dele aqui, então acho que mais do que justo pode ser levado para discussão e votação.
resolução. Então, marca aqui em cima. Sim, Pezinho. O projeto é de grande relevância, né, que, como o Cláudio vereador falou, foi um prefeito que não apenas passou pelo município, mas que deixou um marco histórico aqui, que todos nós até hoje, ele já é até falecido, nós relembramos o trabalho que ele executou no município. É mais gratificante de receber essa homenagem nesse momento. Querido. Bem merecido, né? Israel. Sim, engraçado. Esse prefeito, ele morreu meio inimigo. Mas eu, tipo, cara, se ele voltasse a candidatar aqui como prefeito, eu votaria nele, mesmo sem conversar com ele. Pensando no município, não na minha vaidade pessoal, não. Mas para o município, um dos melhores prefeitos que eu tive. Eu acho que é mais que merecido essa homenagem. A ele não, a família, né? Ele está no garimpo, não está sabendo mais. Valquíria. Sim. Cláudio. Projeto rápido, né? Foi levado assim na votação. Acho que foi uma escolha, né, da administração muito boa e homenageado, né? Homenageado, de certa forma, a família, né? E nós aqui, moradores da cidade, pode se levar à votação. Sim, presidente. Sim, presidente, já. Projeto da votação. Josimar. Sim, presidente. Sim, presidente. Israel. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Projeto aprovado com unanimidade dos presentes. Agora o projeto de resolução legislativa 002/2025, da nova redação ao inciso 1 do artigo 10 do Regimento Interno à Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, instituído pela resolução 24 de novembro de 2020, que é o projeto muda a reunião de terça para segunda, sendo nos mesmos horários. Parecer jurídico? Neste caso específico, a justificativa é apresentada, primeiro, a competência. Essa Casa de Leis tem competência para instituir suas resoluções e modificá-las. Então, neste caso específico, não existe competência. E a mudança, o ressalto da mudança, ela não traz nenhum prejuízo para o processo legislativo, muito menos para as questões administrativas da Casa, né? Bem como também não traz nenhuma repercussão financeira. E tratando-se de conveniência, já que as datas das reuniões elas atendem ao calendário da Casa, não existe óbice jurídico que seja feita essa modificação. O que não pode acontecer é a mudança ocorrer, se efetivar, sem emendar a resolução que disciplina as reuniões dessa Casa. Nesse caso, ela só vai mudar, vai permanecer toda primeira e toda terceira, segunda-feira. A sugestão, e aí pode ser emendada também, a sugestão que está toda segunda e quarta. Vai ter uma questão de 15 dias para cada um. Que muda, na verdade, ele sai da primeira e terceira, de segunda para quarta. E veja bem, e aí, mais 15 dias. não mudou, isso não mudou. Entendi. Porque era primeira, terceira, segunda e quarta. E veja bem, e mais uma justificativa para essa questão é porque o que acontece? O segundo semestre, nós já estamos com mais de cursos, caso vocês forem fazer, os cursos estão justamente nas semanas opostas que estão as reuniões. Na primeira e na terceira. E por esse motivo, e sempre começando na terça-feira. O grande detalhe é que os cursos e os compromissos externos, né, seja com deputados, seja com cursos, seja com as audiências públicas, elas nunca ou quase nunca acontecem nas segundas-feiras. Por quê? Porque segundas-feiras os deputados estão chegando em Belo Horizonte ou em Brasília. Então essa mudança. Mas manteve-se um interstício de 15 dias, não houve mudança, ou mudança só da semana, de uma semana para outra semana. E manter as duas reuniões mensais. Certo. Passando os projetos pelas comissões. Comissão de Justiça e Redação, apto. Apta discussão. Eu, João, sim. Apto. Israel. Perfeitamente. Está dentro dos conformes, está apto para discussão e votação. Comissão de Finanças Públicas. Jucimar. Apto, sim. Jair. Sim, presidente, está. Valquíria. Ah, Comissão de Administração
Pública. Jair, Sim, presidente, está apto. Avenício Projeto da colocação típica. e Cláudio. Quero ser levado em discussão. Pode É, ele entra em vigor quando? Imediatamente, na data da publicação, da promulgação. No caso, aí a reunião da semana que vem, ela já prorroga para a próxima? Vai para a próxima. Já começa, na verdade, nós estamos no final do mês, né? Já começa no mês de maio. No mês de maio já começaria na segunda, por exemplo, da segunda. Outra coisa, é uma vantagem. Você já pode votar em segundo turno, aí Na próxima. na prova. Já dá para. E aí vocês estão Aqui aí no caso seria segunda-feira. Sim, segunda-feira. Segunda-feira Se fosse agora. Não, segunda, segunda-feira. Na segunda do E aí mês. dá 10 dias, né? Vai dar. Ah, tá. próxima. Não na Isso. segunda. Na próxima semana Não tem reunião, Tem. só na próxima. Só dia 5. Salvou a senhora. A reunião na No segunda-feira. caso, dia 12 e 26. Isso, a reunião de segunda-feira tem uma vantagem, porque geralmente a semana legislativa começa realmente na Sim. terça-feira mesmo. Quer vereador faltava aqui no primeiro mandato meu aqui, porque era na sexta-feira, aí era difícil. Todo mundo saía, ia viajar. Projetava a votação. Sim, presidente. Jesus. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim. Aí, Sim, presidente. Sim, presidente. presidente. Projeto aprovado com novidade dos fatos. Proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2005, que altera o artigo 59 do inciso 8º da Lei Orgânica do município de São Gonçalo do Rio Preto e das outras providências. Para parecer jurídico. 59. Desculpa. É engraçado porque, na verdade, a gente tem poucas emendas à lei orgânica, à Constituição. Apesar da Constituição emendou foi muito, né? Mais de 100 emendas, faz uma coisa de verdade. Mas as leis orgânicas, elas sofrem poucas emendas. Deveriam sofrer mais. O que acontece? As leis orgânicas dos municípios, dos menores, que remontam 2000, 98, até mais antigas, e elas vêm alteradas e muitos dispositivos, inclusive, nem são mais utilizados, estão lá na lei orgânica. E a par disso ainda tem uma curiosidade histórica, porque logo no início das emancipações, um pouco depois, as assessorias eram de Belo Horizonte, cidades maiores, e costumavam reproduzir leis orgânicas de municípios maiores, que eles tinham feito, para os municípios menores. Então nós temos casos de lei orgânica, nós temos uma lei orgânica, inclusive participei dessa atualização, que previa lá a área de marina. Nós não temos mar de construção não, mas ela tinha área de marina. Aqui também tinha aeroporto. Pois é, então o que acontece? Essas copiar e colar. Essa emenda proposta pelo prefeito, ela é constitucional. E é até interessante falar que no primeiro momento, quando nós falamos aqui, de que chegou antes de pegar, eu disse que era inconstitucional, porque tratava de agentes políticos. E agentes políticos envolvem o secretário, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. São agentes políticos. Quando recebi o projeto de lei para análise, percebi que a proposta era somente para os secretários municipais. E para os secretários municipais, existe a exceção a essa regra, que inclusive já vem discutida após a emenda constitucional 19 de 98. Essa ideia começou a criar, a ser discutida, e inclusive redundou uma discussão lá no STF, que deu origem ao tema 1192, que entendeu constitucional a retirada da lei orgânica do princípio da anterioridade. Significa que eu só poderia aumentar salário de agente político, e aí todo mundo, desde que votado na legislatura anterior, até 30 de setembro da legislatura anterior. Com essa questão, e aí veja bem, ainda continua proibido aumentar o salário de agente político secretário, desde que não se faça a emenda à lei orgânica. Então, os municípios, como é o caso de São Gonçalo do Rio Preto,
que consta a disposição do presidente da anterioridade lá para o aumento de subsídios, é proibido, não se pode. Agora, eu posso promover emenda, justamente o que se busca. Obviamente, claro, que não existe disposição sem sentido e sem aplicação. É claro que votada a emenda, né, se aprovada, passo seguinte é vir para a Câmara um projeto de lei aumentando o salário dos secretários. Neste caso específico, fiz uma ressalva, porque, na verdade, se tivéssemos promovido o aumento dos subsídios dos secretários, prefeitos, vice-prefeitos e secretários, lá atrás, na legislatura anterior, que tem 4 meses, nós não estaríamos, talvez não estivéssemos votando essa emenda da lei orgânica. Mas é uma forma de consertar, talvez, um lapso, um erro lá de trás, e que é constitucional. Então, pro secretário, que é o caso específico, gente, que é o caso. Então, ou seja, agente político é prefeito, vice-prefeito, vereador, e aí, por arrastão, secretário, e aonde há equiparação, o procurador-geral. Tá? Aonde há equiparação, o procurador-geral. Então, neste caso específico, como se busca, retirou do bolo somente secretário, a proposta passou a ser constitucional. Por quê? Porque o presidente da anterioridade, já pela mudança na Constituição Federal, passou a ser constitucional para os secretários. Então, esse projeto, ele é constitucional, ele pode ir a plenário discutido e votado, e aí Vossas Excelências poderão exercitar o juízo de conveniência e oportunidade em aprovar, aprovando ou rejeitando de acordo com a conveniência da Câmara. Lembrando só um detalhe, que é um projeto que visa emendar a lei orgânica e que existe ritualística própria, que deve ser votado em 2 turnos, ou seja, 2 vezes, né? O interstício mínimo é de 10 dias, não pode ser 11, mas não pode ser 9, no mínimo de 10 dias. Em ambas as votações, e aí foi até uma pergunta que o vereador fez, se não passar no primeiro turno, ele vai para o segundo? Não vai. Se ele passar no primeiro turno e cair no segundo turno, também não vai. E veja bem, em cada turno a votação é 2/3 da Câmara, não é dos presentes. Então veja bem, é da Câmara, para ficar bem claro. Eu não vou hoje porque... Não. O fato de vir ou não vir ao plenário não vai reduzir o quórum. O quórum é qualificado de 2/3. Nós temos 9 vereadores, por consequência lógica e matemática, nós estamos falando de 6 votos favoráveis ao projeto. Então, neste caso específico, constitucional, para ir a plenário, discussão e votação. Pode passar pelas comissões, né? Sim. Eu só tirar uma dúvida, você já falou. Em relação a esse projeto, né, lá no artigo 7, onde fala prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários são cargos políticos. Nesse caso, está tirando a parte de secretários, não entrando como cargo político. Na verdade, é ou não é cargo político? Não, é cargo político e é cargo de agente político. Porque o cargo político, a definição de político é com relação à nomeação. É um cargo político. No meio, exonero ou contrato politicamente. A gente chama de ad nutum. Eu não justifico. Te contrato como meu secretário, eu prefiro como meu secretário, eu não dou sessão para ninguém. Eu te contrato como meu secretário e eu te exonero ad nutum. Não tem justificativo. A denominação agente político é a designação do cargo, que é uma designação utilizada para executivo, legislativo e por arrastão aos secretários, que é chamado de longa-manos do executivo. Então, ou seja, o secretário do prefeito, do governador e os ministros de Estado lá do presidente, eles são agentes políticos. Neste caso específico, manteve a designação agente político permanece. E neste caso específico, o que perdeu, o que retirou? Somente o princípio da anterioridade, somente isso. Que era que exigia que para me aumentar o subsídio e a forma de remuneração também permanece a mesma.
subsídio. Então, eu não posso ter nenhum tipo de gratificação penduricada. É aquele valor. E, em regra, busca-se, e aqui eu vou até entender a questão do prefeito, provavelmente é isso, ele perdeu o poder lá atrás, ele comeu mosca no popular. Mas ele está tentando consertar por quê? Provavelmente, não sei quanto tempo, o salário do secretário deve estar muito defasado, provavelmente. E o secretário, olha, se você não mudar isso, nós vamos embora. E é assim que funciona, porque a gente sabe, e é uma discussão na cozinha, inclusive, é uma discussão extra-oficial, mas que eu vou trazer a plenário, a discussão, é que às vezes alguns secretários trabalham menos, mas tem secretários que faltam morrer. Há exemplo do secretário de saúde, o nosso ilustre vereador já foi secretário de saúde, educação, né? São obras, enfim, tem muita, a secretaria tem muitos incumbências, muitos encargos. Então, neste caso específico, eu estou retirando somente o da anterioridade. Eu mantenho o cargo como designação de agente político e é uma nomeação política ad nutum. Nomeio e exonero a meu bel prazer. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Nesse caso, já tem alguma classificação autorizando? Tem, para poder redundar no entendimento, nós temos os tribunais de contas do Brasil inteiro entendendo, pelo menos para o inteiro, eu estou sendo deviano, eu consultei Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, eu posso afirmar que são favoráveis. E temos o tema 1192, que é o julgamento de um recurso em sede de repetitivo. O recurso ele serve de lei para os tribunais. Então, quando o Supremo ele julga em sede de recurso repetitivo, significa que abaixo dele, ou seja, STJ e os tribunais de justiça e os juízes, eles não podem julgar contrário. Então, se eu ajuizar uma ação diamantina amanhã contra uma lei dessa, por exemplo, o STF já ajuda. O juiz vai fazer, ele vai nem despachar inicial, ele vai rejeitar sumariamente, baseado no entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, corporificado no tema. Toda vez que nós julgamos uma ação em sede repetitivo, ela gera um tema. Esse caso é o tema, para quem quiser consultar depois, 1192. O tema, ele na verdade, depois ele toma por base vários entendimentos. Vocês vão achar lá vários julgados, eles condensam esse julgado num entendimento único e geram um tema, para ficar mais fácil consultar. Esse tema é o tema 1192. O STF em si, ele já está baseando em jurisprudência. Lamentavelmente, hoje o Brasil se envolve muito mais com juízo do que com legislação. Comissão de Justiça e Redação, Pablo. Projeto apto à discussão e votação. Eu, João, sim. Israel. Sim, está apto à discussão e votação. Comissão de Finanças Públicas, Jucimar. Sim, está apto. Jair. Sim, presidente. Valquíria. Sim, está. Comissão de Administração Pública, Jair. Sim, presidente. Abenício. Sim. Cláudio. Sim, projeto apto à discussão e votação. Projeto em discussão, Jucimar. Sim. É isso mesmo. Projeto para votação, Jucimar. Sim, presidente. Jeicinho. Sim, presidente. Dividido. Sim, presidente. Sim. Sim, presidente. Presidente, nesse caso, eu acho que é muito válida a nossa discussão que a gente vem há dias, falando sobre esse projeto. Eu acho que isso é muito importante, como eu sempre falei, entendo que a gente não pode ter dúvida nessas matérias em relação aos projetos que são trazidos aqui. Feito alguns questionamentos, buscando alguns entendimentos, eu tinha uma certa dúvida em relação a esse projeto, a legalidade, sim, se era constitucional, se não era. Então, Presidente, entendo que vocês, não dá licença, senhores, seus vereadores, eu conversei com o jurídico, eu passo aqui sexta-feira e assino a ata, viu? Eu sujo. Então, devido a essas análises feitas, buscando esse entendimento, eu vou votar sim.
Sim, presidente. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Agora já está voltando tudo lá. É só lembrando que não é só para ser redundante, vai ser técnico. Votamos igualzinho, quando foi igualzinho mesmo procedimento. Pode ser o próximo turno. Foi em primeiro turno. Sim, Por unanimidade. exatamente. Ok? O horário. Em primeiro turno, por unanimidade. Aí na próxima vai ser votado em segundo turno, por maioria, por unanimidade, enfim. O horário da reunião continua primeiro, 7 horas. Ninguém votou em mim, mas eu não extraordinário de 60 até 7 horas. É? Ninguém lá, eu extraordinário de 7 horas também. É porque a reunião extraordinária, na verdade, ela não tem dia nem horário, né? Então, aí vocês acordaram com você. Ele está zoando, moço, mas ele tem que ver que isso foi um descanso para ele hoje. Não, eu sou aposentado, agora eu fico imaginando o cara aqui, ó, tá vendo? Às vezes prejudica o horário dele, às vezes prejudica ele chegar lá, a cabeça do cara vai. E sendo 7 horas, ele sabe que tem que é compromisso. Se qualquer hora não precisa dar conta, tem. Agora, essa semana acho que fica definido. Não é pra mim, não. Eu, pra mim, se você fizer 6 horas da manhã, meio-dia. Mas hoje você descansou hoje. Não, esse dia eu tô descansando. A dor na cabeça não passou, até hoje, até meio inchado aqui. É. No mesmo dia que chegou, passou. Israel, você tomou para pressão? Teve problema com essa pressão, não problema nenhum. O problema é diabetes. Ata da terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal ano 2025. Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2025, às 16 horas, no plenário Maria Edna Pires, da Câmara Municipal, situada na Rua do Progresso, número 214, bairro Centro, São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, ocorreu a terceira reunião extraordinária, legislatura de 2028 e em 2025-2026, com a presença dos vereadores, conforme consta no livro de chamadas de reuniões.
A reunião consta com a presença do assessor jurídico, Dr. Fernando Alcicina, e do assessor parlamentar, Dr. Marcos Antônio Santos. Feita a oração de costume, o ilustre presidente proclamou aberta a sessão e determinou a leitura da pauta. Projeto de implementação. Projeto de lei número 010 de 2025 dispõe sobre a denominação do prédio público municipal e dá outras providências. Projeto de resolução legislativa número 002 de 2025 da nova redação do inciso 1 do artigo 10 do regimento interno da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, instituído pela resolução número 24 de novembro de 2020, proposta de emenda à lei orgânica de implementação, proposta de emenda à lei orgânica 001 de 2025, altera o artigo 59, inciso 7 da lei orgânica do município de São Gonçalo do Rio Preto e dá outras providências. Ordem do dia. O presidente solicitou que fosse apresentado o projeto de lei número 010 de 2025. Após a leitura do parecer jurídico e, posteriormente, os pareceres das comissões permanentes manifestados de forma verbal, uma vez apresentado, iniciou-se as discussões e, na sequência, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de resolução número 002 de 2025. Após a leitura do parecer jurídico e, posteriormente, os pareceres das comissões permanentes manifestados de forma verbal, uma vez apresentado, iniciou-se as discussões, na sequência, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Proposta de emenda 001 de 2025. Após a leitura do parecer jurídico e, posteriormente, os pareceres das comissões permanentes manifestados de forma verbal, uma vez apresentados, iniciou-se as discussões, na sequência, colocado em votação, sendo realizada a primeira votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Sendo então a proposta aprovada em primeiro turno, cumprindo com o determinado com a 2/3 dos membros da Casa, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Em seguida, em conformidade com o rito previsto para emendas à Lei Orgânica, artigo 68, parágrafo 2º, foi determinado pelo presidente a inclusão na pauta da próxima reunião desta Casa, reunião ordinária, a ocorrer no dia 12 de maio de 2025. Para ser realizada a segunda votação da proposta de emenda 001 de 2025, que altera o artigo 59, inciso 7, da Lei Orgânica do município de São Gonçalo do Rio Preto e dá outras providências. Nada mais a discutir e, em cumprimento do regimento interno, o ilustre presidente encerrou os trabalhos e, consecutivamente, a sessão. O conteúdo desta reunião se encontra na íntegra gravado em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, os presentes cedem o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos. Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, 30 de abril de 2025. Isso mesmo, presidente. É isso.